Passando com a palavra do Senhor, aleluia, nesta noite, em Hebreus 15, diz assim: e assim Abrão, aleluia, esperando com paciência, aleluia, alcançou a promessa. Quero dizer nesta noite a qual o Senhor, tem me dado essa palavra, aleluia. Será que você tem tido paciência para alcançar a promessa? Aleluia. Ou quantas vezes você olhou para as circunstâncias, aleluia, olhou para a promessa, aleluia, que o Senhor te fez durante esse ano de 2025, aleluia, e você por vezes desistiu e por vezes você deixou de acreditar na promessa de Deus, porque a palavra do Senhor ela é bem clara. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e ela não deixa dúvidas nos nossos corações, quando ela fala de Abraão. E assim Abraão, esperando com paciência, aleluia, é necessário que nós tenhamos paciência, aleluia, para que nós venhamos a alcançar as promessas, aleluia, e não somente paciência, termos fé, aleluia, fé e paciência, para esperar as promessas, que o Senhor, Ele tem feito para as nossas vidas. E Abraão é um exemplo disso, que ele alcançou a promessa que recebeu de Deus, aleluia, aleluia, dizendo, quando Deus disse para ele, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Ele creu, aleluia, ele creu nessa promessa, aleluia, a despeito das circunstâncias, a despeito do tempo, aleluia, ele creu, aleluia, na promessa do Senhor. E o que falta para as nossas vidas muitas vezes é ter uma fé inabalável, é ter uma fé, aleluia, convicta, é ter a fé de Abraão, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus fez uma promessa a Abraão, aleluia, para selar essa promessa, aleluia. Deus precisou jurar, aleluia, precisou jurar por Ele mesmo, como não havia alguém maior, nem superior, por quem Ele jurasse, aleluia, aleluia, Ele jurou por si mesmo, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, e fé e paciência, e a fé e a paciência de Abraão, aleluia, em esperar com paciência, pois Deus confirmou, aleluia, pela sua palavra, aleluia. Nós temos que ter confiança, aleluia, nas promessas de Deus, porque Deus confirmou a promessa que Ele tinha feito a Abraão, jurando por Ele mesmo, aleluia, aleluia, Ele não tendo ninguém superior a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele jurou por si mesmo a Abraão, e isso foi-lhe imputado como justiça, e Abraão creu, diz a palavra, contra a esperança, e isso foi-lhe imputado como justiça. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Quero falar nesta noite que garantias que nós temos, aleluia, que nós viveremos um ano, aleluia, abençoado, aleluia, que garantias nós temos, de que nós viveremos o melhor de Deus, aleluia, na virada desse próximo ano, aleluia, na trajetória da nossa vida, na nossa caminhada.
Aleluia. Que garantias nós temos? A garantia que nós temos está na palavra de Deus. A palavra de Deus, aleluia, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é infalível. Aleluia. Porque é impossível que Deus minta, diz a palavra. É impossível que Deus minta. Então, tudo que está na sua palavra é verdade. Aleluia. Eu quero deixar, aleluia, o Salmos 65:11, né? Aleluia. Que fala sobre a garantia. A palavra do Senhor é a nossa garantia, é o nosso selo. Aleluia. Porque o Senhor, não tendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a garantia de que nós vamos viver um ano de 2026 abençoado, aleluia, ele está na palavra de Deus. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra garantia, a não ser a palavra do Senhor. Em Salmo 65:11, diz assim, aleluia, coroas o ano com a tua bondade, e por onde passa emana a fartura. Aleluia. Nós estamos falando de promessas, nós estamos falando de uma virada de um ano, nós estamos falando de uma mudança de calendário, de coisas que talvez você esperou para esse ano e não aconteceu. Aleluia. Mas qual é a tua garantia de que o próximo ano, aleluia, aleluia, o Senhor, aleluia, pode virar o teu cativeiro, que o Senhor pode mudar a tua história, que o Senhor pode cumprir, talvez, promessas antigas na sua vida. Aleluia. O Salmo 65:11, ele nos dá uma esperança. O Senhor é quem coroa o nosso ano, aleluia. O nosso ano de 2026, aleluia, será coroado pelo Senhor com toda a sua bondade. Coroas o ano com a tua bondade. Aleluia, tem coisa melhor e maior e tão grandiosa do que nós termos um ano coroado, aleluia, pela bondade do Senhor. Quando os Salmos 23 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Ele tinha uma convicção, ele estava profetizando. Aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Aleluia, 2026, 2027, 2028, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, aleluia, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. É essa a certeza que nós temos que ter, a convicção, né, nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, aleluia, aleluia. Esse salmo fala, né, sobre a generosidade, o quanto que o Senhor é generoso para conosco, aleluia. Nós estamos no último mês do ano, nos preparando, aleluia, para vivenciarmos, aleluia, o novo ano, aleluia, entrarmos no Kairos de Deus, no tempo de Deus, não no Cronos do homem, mas literalmente, né, uma virada no Kairos de Deus, no relógio de Deus. O relógio de Deus, ele está no céu e ele trabalha de dia e de noite, aleluia, a nosso favor, aleluia, diferente do relógio da terra.
aleluia, o relógio do céu, ele já tem marcado o dia e a hora da nossa vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas esse Salmo 65, que fala que o Senhor vai coroar o meu ano e o teu ano com a bondade do Senhor, com a graça do Senhor, com os livramentos que nós vamos precisar para esse ano, com saúde, com paz, com longanimidade, com graça, com favor. Aleluia, ele fala sobre a grande generosidade do Senhor e bondade de Deus, porque é Ele quem vai coroar o nosso ano com sua bondade. Ele vai trazer fartura, boas colheitas e vida abundante. Talvez você chegou no final desse ano e você não teve uma boa colheita. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, né? Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E nem sempre, né, nós plantamos, né, como deveríamos plantar. Temos o objetivo de cada início de ano saber que aquilo que nós plantamos, aleluia, seja no reino físico, com as nossas atitudes, seja no reino espiritual, seja, né, com as nossas ofertas, seja com nossos dízimos, seja com a nossa vida, aleluia. Tudo, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E talvez esse ano de 2025 você esperou uma colheita que ela não aconteceu. Mas esse Salmo 65:11, ele não fala somente da generosidade, da bondade, mas ele fala também que haverá, aleluia, fartura. E eu quero falar que essa fartura, ela não fala somente de bens, ela não só fala somente de dinheiro, mas ela fala de todas as áreas da nossa vida, ela fala da nossa vida espiritual, ela fala da nossa vida, aleluia, emocional, porque hoje a nossa mente, né, é um campo de batalha onde nós somos atacados todos os dias. Ela fala da nossa vida física, da nossa saúde, ela fala de todas as áreas da nossa vida, aleluia. E o Senhor está falando de colheita, aleluia, que aquele que plantar, aleluia, aleluia, no ano de 2026, começar o ano, né, aleluia, plantando, aleluia, certamente, aleluia, aleluia, ele vai voltar trazendo consigo seus molhos. Eu não sei se você está trazendo consigo seus molhos agora, nesse final de ano, você consegue enxergar, aleluia, que o Senhor te deu muitas bênçãos, talvez não tudo o que você gostaria, né? Nós não somos perfeitos e às vezes nós não plantamos, não semeamos o quanto nós deveríamos, mas certamente alguma coisa você tem colhido, aleluia, aleluia, você tem trazido consigo seus molhos, aleluia, mas no ano de 2026 o Senhor tem uma colheita, aleluia, talvez a colheita daquilo que você semeou, daquilo que você plantou esse ano e você não viu chegar, aleluia, nas suas mãos. O Senhor te fala que 2026 é o ano, aleluia, da tua colheita. Talvez esse ano de 2025 foi um ano, né, onde você chorou, aonde, como diz o Salmo, você muitas vezes, né, aquele que levou a preciosa semente andando e chorando, né, passando por lutas, por provas, mas foi caminhando, foi perseverando, foi lutando, foi semeando, foi plantando. Aleluia, aleluia, você voltará sem dúvida, aleluia, trazendo os seus molhos, as suas bênçãos. Se elas não chegaram até aqui,
no final desse ano, tenha certeza que o Senhor não se esqueceu de ti. Tenha certeza que 2026, se você crê, aleluia, você, aleluia, viverá um ano de uma grande colheita na sua vida. Então não desista de plantar. Não desista de plantar o bem, não desista de perdoar, não desista de amar, não desista de plantar coisas boas, aleluia, porque, aleluia, se nós não desfalecermos, nós colheremos. Né? A palavra diz que se nós não desfalecermos, nós colheremos, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesse salmo fala da generosidade divina, como que o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, né? Deus fala de Deus como fonte de toda prosperidade. Aleluia, aleluia, não apenas material, como eu estava falando, né? Mas espiritual, emocional e física, porque muitas vezes quando nós falamos de prosperidade, né, de generosidade, né, a generosidade de Deus, né, uma generosidade que é divina, que é de um pai que ama, que é de um pai que cuida, que é de um pai que se preocupa conosco, né, fala de Deus como a fonte de toda prosperidade, mas prosperidade não é somente dinheiro. Nós podemos, aleluia, ter muito dinheiro, aleluia, e sermos miseráveis, aleluia. Quantas pessoas são riquíssimas, né? São prósperas e ao mesmo tempo, né, elas têm tudo e elas não têm nada, elas são miseráveis, né? Aleluia, prosperidade não tem a ver com isso, prosperidade tem a ver com alegria, com gozo, com paz, aleluia, com tudo aquilo que nós precisamos, né, na nossa vida, providências divinas, milagres, o Senhor entra na nossa vida, aleluia, para realmente, aleluia, mudar a nossa vida e a nossa história. Né? Então, prosperidade não apenas material, ele é a fonte de toda prosperidade, porque ele é o dono da prata e do ouro, né? Mas é em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Então, eu acredito que não tem coisa melhor do que nós iniciarmos o ano de 2026, né, com Deus coroando o nosso ano. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é aquele que nos cerca com muros de fogo. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que tem livramentos. Aleluia. O Senhor, aleluia, Ele já está em 2026. Eu e você estamos em 2025 ainda, mas o Senhor já está lá, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia, o Senhor já está em 2026. Aleluia. E em 2026 nós precisamos ser cercados, né? O Senhor é como um muro de fogo ao redor de nós, nos blindando, nos guardando, nos protegendo, abençoando a nossa família, abençoando a nossa casa. Precisamos consagrar, consagre em nome de Jesus. Antes da virada desse ano, consagre a sua vida ao Senhor Jesus, consagre o seu ano em nome de Jesus. Aleluia, faça um período, aleluia, de 1 dia, 2 dias, 3 dias de jejum, Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, aleluia, a minha vida para Te servir. Eu consagro o meu ano, o ano de 2026, Senhor, totalmente para o Senhor, para fazer a Tua obra, para cumprir o Teu propósito, para fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos.
aleluia, para obedecer a tua palavra, para me santificar, para ser uma pessoa melhor, Senhor. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor esteja, aleluia. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, que 2026 não será diferente, nós passaremos por lutas, por provações, né? Nós passaremos, né? Mas a palavra do Senhor em Isaías 43 diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, aleluia, elas não te submergirão. O segredo, aleluia, da nossa vida é passar com o Senhor. O segredo do nosso ano de 2026 é estar, aleluia, passar com o Senhor, é andar com o Senhor, aleluia, como Noé andou com o Senhor. A palavra de Deus diz, e Noé andou com o Senhor. Nós precisamos andar de mão dadas com o Senhor, nós precisamos andar abraçados com o Senhor. Que o Senhor venha nos blindar, que o Senhor venha, em nome de Jesus, cegar os nossos inimigos nesse ano de 2026, que o Senhor venha dar livramentos, que o Senhor venha, em nome de Jesus, fechar sepulturas, que o Senhor venha acrescentar vida e saúde, a nossa vida e a vida dos nossos, que o Senhor, aleluia, venha nos cobrir com a sua redoma de glória. Aleluia, que o Senhor venha fazer algo sobrenatural na nossa vida. Nós precisamos, sem alabassura e canta lamanaia. Aleluia, aleluia, para que esse ano de 2026, aleluia, ele seja coroado pelo Senhor. Aleluia, para que nós venhamos viver as promessas como Abraão. Aleluia. Abraão, ele creu contra a esperança e isso lhe foi imputado como justiça. Você precisa crer contra aquilo que os seus olhos estão vendo, contra a sua incredulidade. Você precisa ir contra o seu medo, contra aquilo que quer te paralisar, contra aquilo que quer te impedir de você avançar. Aquilo que quer impedir de você viver o sobrenatural de Deus. Deus tem uma grande obra, alabassura e canta lamanaia, a realizar na sua vida e através da sua vida, né, para você alcançar a sua casa, a sua família, os seus amigos. Aleluia, alcançar pessoas no trabalho, por onde o Senhor te colocar, onde o Senhor, né, te enviar. Aleluia, que esse ano vai ser um ano coroado pelo Senhor. Toma posse dessa palavra. Coroas o ano com a tua bondade, aleluia. E por onde passar, emana fartura, né? Nós precisamos da fartura do Senhor, a fartura espiritual, a fartura emocional, a fartura física, a fartura do Senhor, a providência divina, o cuidado do Senhor, os suprimentos do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Aleluia, esse mês o Senhor tem me dado palavras de direcionamentos para a nossa vida, para que a gente venha viver um ano, aleluia, abençoado, um ano relevante, um ano que todos possam, aleluia, olhar para nós, aleluia, e que se for possível, eles terem que nos conhecer de novo, aleluia, porque o Senhor tem uma grande obra a realizar na tua vida, aleluia, e tudo que ficou parado nesse ano, que não foi concluído e que ficou para trás, o Senhor nos dá oportunidade, aleluia. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai nos dar oportunidade, aleluia, e o Senhor tem pressa, e o Senhor tem para aqueles que creram um aceleramento, alabassura e canta lamanaia. O Senhor quer acelerar a obra na tua vida que já está atrasada. O Senhor quer acelerar, aleluia, porque Ele tem poder para isso. Talvez coisas que você só viveria
aleluia, aleluia. Com muito tempo, ainda ia levar muito tempo. O Senhor, se você crê, o Senhor vai adiantar. Alabassuri canta lamanaia, porque o relógio dele não é como o relógio da terra. Ele vai adiantar os processos. Ele vai, alebassuri canta lamanaia, se você se posicionar em Deus e fazer a sua vontade em obediência à palavra de Deus, o Senhor, aleluia, vai acelerar em um ano aquilo que você gastaria. Aleluia, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, o Senhor pode fazer isso, porque Ele é o dono do tempo, Ele é dono de tudo, mas nós temos que andar, aleluia, nos passos do Senhor, nós temos que andar, aleluia, aleluia, nós não podemos ficar parado. Se você não puder correr, mas você ande, aleluia, o Senhor vai acelerar processos que estão parados, obras que estão paradas, aleluia, que o Senhor te entregou e você ficou parado por muito tempo, aleluia, e você muitas vezes acha que não dá mais tempo, mas o Senhor manda te falar, labassuri canta lamanaia, que não tem nada atrasado na tua vida. Não há nada atrasado que o Senhor não possa, Lebassuri canta lamanaia, fazer, porque você não está velho, aleluia, como você está pensando. Ah, o meu tempo já passou, não importa se você tem 60, se você tem 70, se você tem 50, Alabassuri canta lamanaia. O Senhor tem um aceleramento, uma aceleração na vida de cada um, aleluia, para um propósito, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que correr com paciência, aleluia, aleluia, a carreira que nos foi proposta. Correr com paciência, corra com paciência a carreira que lhe foi proposta, porque o Senhor tem pressa na tua vida, porque o Senhor vai coroar o ano de 2026 na tua vida e você vai viver os maiores milagres que você jamais imaginou viver. Amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra que é fiel e verdadeira. Tu és generoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Senhor. Essa palavra fala sobre a generosidade, sobre a tua bondade. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por nos dar esperança de que esse ano de 2026 será muito melhor do que o ano de 2025, porque o Senhor vai entrar. Nós entraremos nesse ano, Senhor, coroados por Ti, Pai, pela Tua presença e pela Tua glória. Deus, nos envolve com a Tua obra, nos envolve com a Tua glória, nos envolve com a Tua presença. Apressa-te, Senhor, apressa-te em fazer a Tua obra nas nossas vidas. Tudo que está atrasado, Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, apressa-te, Senhor, como diz no Salmo 73, Pai. Apressa-te, Senhor, aleluia. Muitas pessoas estão achando que não viverão mais o bem do Senhor na terra dos viventes, mas o Senhor fala que vai coroar o ano de 2026. O Senhor fala que vai acelerar processos, aleluia, que vai acelerar ministérios, que vai acelerar promessas que estão, alabassuri canta lamanaia, guardadas, muitas vezes que nós achamos que não mais vai acontecer, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo a Tua bênção sobre a vida de cada um que crê nessa palavra e toma posse em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém? Essa palavra que o Senhor me deu nesta noite, em nome de Jesus, guarda ela no seu coração e você vai viver, aleluia, o sobrenatural de Deus nesse ano de 2026, para a glória de Deus. Amém e glória a Deus.